Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Gilmar Mendonça e é um prazer muito grande poder participar desse seu fantástico canal que eu aprendi a admirar. Meu amigo, hoje eu quero te contar uma história que eu tenho certeza que vai mexer demais com as pessoas que estão te acompanhando. Eu trabalhava, naquela época, numa clínica de recuperação de pessoas alcoólatras e, lamentavelmente, de pessoas também viciadas noutro tipo de droga. Era realmente um trabalho pesado aquele, mas que eu encarei, eu vou ser sincero, não era tanto pelo salário, se bem que até ganhava bem. Só que o trabalho era assustador. No entanto, eu fazia questão de me manter por lá por uma questão humana, era humanidade, servir a outra pessoa, atender a determinadas mães e pais, familiares que a gente observava, era gente que merecia todo o nosso cuidado e toda a nossa atenção. Eu presenciei muita coisa impressionante naquela clínica de recuperação, mas o caso que eu vou narrar realmente chamou demais atenção. Esse rapaz, ele era de origem libanesa. Ele, segundo eu sabia, a família árabe, né, tinha uma religião muçulmana. E esse rapaz, que eu vou identificá-lo como sendo o Nasser, esse era o nome dele, o Nasser, ele era um viciado em cocaína. E o vício dele era bastante pesado. E eu me lembro que naquele dia, eu estava lá no pátio da clínica, mais ou menos uns 20 caras e umas 4 mulheres, em frente a uma quadra de futebol. E o Nasser, ele estava com a orelha direita dele colada ao telefone. E por que deixaram ele assim, falando ao telefone? Porque não pode. Existem regras numa clínica de recuperação de pessoas drogadas. Há regras que são importantes. E uma dessas regras é exatamente o uso do telefone. Tem horário para tudo. Você não pode deixar uma pessoa viciada simplesmente ao telefone à vontade. Estava fora do horário. Todo mundo só tinha, na verdade, para usar o telefone um determinado período e ainda assim só de quarta-feira e domingo. Era uma das regras da clínica de recuperação. No fundo, as pessoas obedeciam essas regras, mas de vez em quando um ou outro escapava. Isso é normal, também de clínica. Procuravam aos domingos um tempo de conversa com a família, que mal às vezes quer se lembrar que aquelas pessoas que lá estavam estivessem ainda vivas. Mas o que todos notavam aos poucos era que o Nasser, ele estava chorando demais. Ele estava ao telefone, eu passei e vi que ele estava ao telefone, então eu fiquei ligado, fiquei atento. E observei que o Nasser estava chorando demais, porque ele tinha acabado de perder o pai. Mas, Paulinho, como chegar perto do Nasser e falar alguma coisa que pudesse ajudar, meu Deus do céu? Ali, na clínica, a gente sabe, era um monte de gente que mal conseguia se ajudar. E que mal eram capazes de se levantar todas as manhãs. Eram moradores provisórios do inferno que soava bem melhor que as ruas que frequentavam. Talvez fosse melhor deixar o Nasser ali sozinho até que a dor dele passasse. Mas o Nasser estava sofrendo tanto, eu fiquei assim à espreita. Eu fiquei mais ou menos a uns 20 metros dele, espiando, olhando. E vi que ele sofria tanto com aquele telefonema que teve uma hora que ele se agachou. Ficou de cócoras, com o rosto praticamente enfiado entre as pernas. Eu imaginei, meu Deus do céu, se o pai dele faleceu, morreu, ele está assim desesperado, será que ele vai abandonar o tratamento? As pessoas que estavam ali e que viam também o Nasser naquele sofrimento, elas pensavam exatamente isso, porque no fundo aquela clínica ela se tornava um Big Brother, sabe?
Você ficava mais ou menos esperando quem é que vai embora agora, quem é que vai sair agora. Era mais ou menos o programa, o Big Brother. A maioria resolveu se aproximar do Nasser, ficar mais ou menos assim em pé em volta do colega de luto. Todos oravam por entidades, deuses que nem acreditavam na semana passada. Alguns minutos se passaram e de repente um som estridente de apito soou. Soou para que todos pudessem escutar e tremer frente àquelas regras. Na verdade, quem havia acabado de chegar era o professor de educação física soprando seu apito. Todos se viraram para ele e de repente pareciam se sentir assim obrigados a irem em direção ao apito. Eram como soldados diante da chegada de um capitão. E o Nasser, ele continuou ali no seu sofrimento, chorando, agachado, tremendo de tanto chorar. Parecia que ele estava se aproximando de deitar-se no chão, numa posição fetal, sabe? E eu assistindo aquele sofrimento, aquela dor toda. Ele só queria ficar chorando. O jogo de futebol começou, mas o Nasser, ele seguiu ali onde estava. Eu olhei aquilo, vi os outros agora que jogavam e olhei para o Nasser e imaginei fosse ele um ser desprezível, agachado no chão, pensando no pai que morreu. Mas o Nasser, ao mesmo tempo, ele era um recém-chegado ali na clínica, eu comecei a pensar, né, com a cabeça, porque você que trabalha em clínica, você tem que às vezes pensar com a cabeça do interno, do internado. E eu não podia deixar de pensar nisso, que ele estava chorando, mas talvez ainda desejando o seu crack de sempre, a sua cocaína de sempre, entrando e saindo, saindo e entrando. Nasser, ele balançava a cabeça assim para todos os lados, enquanto que ele gemia, me parecia que era de dor, de tristeza. Eu estava olhando para ele, eu o encarava, eu não conseguia parar. Talvez ninguém mais estivesse olhando daquele jeito. E eu vi quando tudo começou e vi que a dor ainda prosseguia. A essas alturas eu ainda observava o rapaz Nasser na sua posição, agachado e chorando, os colegas jogando o seu futebol na quadra, praticamente ao lado. E aí eu resolvi me aproximar do Nasser. Como eu fazia amizade com todo mundo, eu cheguei numa boa, eu tinha a confiança de muitos internos. E aí eu cheguei e falei, Nasser, tá tudo bem? E eu sabia que não estava. Ele ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar, repetia para mim em lágrimas, o meu pai morreu. Foi quando eu também me agachei e o abracei. E foi nessa hora que eu fiz uma força para que ele se levantasse comigo. E ele de fato se levantou. Nós rumamos, eu e o Nasser, na direção dos quartos. O pessoal todo ficou na quadra, os que estavam jogando continuaram jogando, e os que não estavam queriam mais ali se divertir perto da quadra, ou espiando a partida de futebol, de modo que no compartimento de quartos entrou apenas eu e o Nasser. E foi aí que tudo aconteceu. Entrei no quarto destinado a ele. Havia mais 3 camas além da dele. Ele sentou-se na cama e eu, para confortá-lo, sentei-me ao lado dele. E aí ele começou a conversar comigo. Chorando, ainda chorando, ele me explicava que ele teria que ir embora da clínica. Ele queria primeiro ir ao enterro do pai, o sepultamento do pai, e que depois dificilmente ele iria conseguir voltar, porque a mãe dele havia ficado sozinha, o pai era a única companhia que ela tinha, e ele lamentava muito ter que abandonar o tratamento assim, no meio do caminho. Se bem que eu sabia que não é isso que a gente espera de um interno, porque o interno ele quer se livrar da clínica. A verdade é sempre essa. Mas eu parei para escutar.
tudo o que o Nasser tinha a me dizer. E quando ele estava conversando comigo, nós sentimos, tanto eu quanto ele, a presença de mais alguém dentro do quarto. Era um senhor com traços árabes, você sabe como é o queixo mais largo, o nariz também maior. E quando o Nasser olhou para aquele homem, e eu praticamente olhei junto com ele, porque nós dois tivemos a visão, o Nasser imediatamente, assustado, falou: Pai, acabei de receber a notícia que o senhor morreu, pai. O senhor está aqui? Eu fiquei assustadíssimo também. Embora eu não tivesse exatamente a lembrança de como era o pai do Nasser, eu já tinha visto aquele senhor de alguma forma ali na clínica e vi que as palavras ditas pelo Nasser, elas tinham ressonância com a realidade. Era o pai dele. Ora, como que podia ser o pai dele se ele havia acabado de receber a notícia que o pai havia falecido? Eu fiquei assustado também, junto do rapaz, junto com ele. E aquele senhor se aproximou de nós dois, só que ele se dirigiu a mim. Só que, na verdade, esse senhor, ele se dirigiu a mim, inclusive pronunciando o meu nome. E ele me falou: quero fazer um pedido para você. Por favor, não deixe o meu filho sair. Não há necessidade dele ir ao meu enterro, até porque nem daria tempo para isso. A mãe dele está assistida, as irmãs vieram de viagem, estão todas com ela, e é muito importante que ele continue aí, na clínica. Por favor, conto com a sua ajuda. Senão, ele vai voltar para a famigerada droga. Por favor. Foi uma mensagem claríssima. Ao final, eu estava passado, arrepiado. O Nasser, ele também ouviu o que eu escutei. E ele perguntou: e o que você vai fazer? E eu olhei para o Nasser, e eu não sei de onde veio aquela força, mas eu respondi para ele: eu vou fazer exatamente o que o seu pai acabou de me pedir. Eu não vou admitir jamais que você saia daqui, a não ser que me mate. Arrisquei tudo que eu tinha para arriscar, mas eu disse exatamente assim. É bom que se diga que mensagem passada por aquele senhor e simplesmente ele desapareceu, sumiu. E dali para frente a briga foi minha, junto à direção da clínica, porque o Nasser insistia que ele queria ir ao velório e enterro do pai, e eu persisti com a minha posição, implorando a direção que não, em hipótese alguma, liberasse o Nasser para fazê-lo. O pedido havia sido feito por um espírito, por uma alma. As pessoas da direção da clínica me olhavam assustadas. E para que você tenha uma ideia, o amor pelas drogas é tão forte, tão grande, que o Nasser, que tinha vivido tudo aquilo comigo, ele dizia para as pessoas: ele está inventando, não é possível uma coisa dessas. Imaginem vocês aonde vai a dependência química. Ele tinha assistido tudo isso comigo, só que diante da direção da clínica, ele negava, ele está inventando, porque ele era meu testemunha. Ele ouviu o que eu ouvi, ele viu o que eu vi, mas nem isso naquele instante era capaz de tocar o coração do Nasser. Porque, quer queiramos ou não, o amor pela droga é uma coisa tão forte que supera o amor pelo ente querido. Todas aquelas lágrimas eu jamais compreenderei se de fato o Nasser chorava pela perda do pai ou se por tudo que estava acontecendo na sua vida. Eu insisti. A minha insistência encontrou guarida nas irmãs do Nasser, porque o pessoal da clínica ligou para as irmãs do Nasser. E eu, na oportunidade, falei com elas ao telefone e descrevi
exatamente o senhor que havia aparecido na clínica, e elas ficaram abismadas, assim como também a mãe do Nasser. E o resultado de tudo foi que a direção da clínica não admitiu a saída do Nasser, que dizia para quem quisesse ouvir que ele iria acabar com a minha vida, que ele iria me matar. Não foi o que se deu, tanto é que hoje eu estou aqui para te contar essa história impressionante. Porque a contar daquele dia mais 6 meses, o Nasser de fato era uma outra pessoa. Estava totalmente recuperado. E agora, quando ele chorava, eu entendia que ele chorava pela dor de não ter podido render a última homenagem ao pai tão querido e tão amado. Mas não me acusava mais, porque ele admitia agora diante de todos e perante todos de que a visão que eu tive foi a visão que ele teve. As palavras que eu ouvi foram exatamente as palavras que ele também havia escutado. Depois desse período, Nasser deixou a clínica e, assumiu os negócios do pai. O pai tinha um escritório de engenharia. O Nasser havia trancado a matrícula dele para a engenharia civil no 2º ano, pois quando ele saiu da clínica, saiu com o firme propósito de concluir a sua faculdade e acabou sendo o gestor dos negócios do pai dali para frente. Teve uma mudança radical na sua vida, mas foi uma mudança atribuída à clínica, que ganhou pontos com isso, obviamente, mas o grande reconhecimento que se devia fazer tem que ser feito. Na verdade, foi em virtude do espírito de seu pai, que apareceu para ele e para mim, e que fez esse apelo diante de nós dois. Talvez o mais impressionante disso tudo é que nasce a partir daí, entre mim e o Nasser, uma belíssima amizade, tanto que jamais perdemos o contato. Não demorou muito tempo, ele me convidou para eu sair da clínica e vir trabalhar com ele no escritório de engenharia. Na verdade, esse nosso relacionamento profissional já dura hoje um pouco mais de 21 anos. Ele se tornou, inclusive, o padrinho com a esposa, que se tornou madrinha, da minha primeira filha, a Pamela. Então, eu fiz questão de hoje contar nos detalhes essa história, que na verdade vai começar com um mistério muito grande: a aparição do pai dele, do senhor pai do Nasser. Como homenagem, eu gostaria até de citar o nome dele, senhor Omar Youssef. Eu tive o privilégio de tê-lo conhecido no pós-vida. É um privilégio raríssimo, tanto que após tal episódio eu procurei uma proximidade com a religião espírita e me foi dito isso por um médium que eu respeito demais, o médium Olavo. Ele disse a mim, falou: Gilmar, o privilégio que você teve é raríssimo, foi uma questão de merecimento. Então hoje sou muito grato à alma, ao espírito do senhor Omar Youssef, que me escolheu, me confidenciou essa missão tão importante, que resultou na cura total do filho dele, o que é espetacular, o que é maravilhoso, numa amizade linda, na minha nova profissão, no meu novo emprego. Nesses períodos de férias, quando o Nasser viaja, eu fico responsável por tudo aqui. Gozo por parte do Nasser e das suas irmãs de toda a confiança. Lamentavelmente, a senhora mãe dele, de nome Dona Salma, lamentavelmente já não está mais entre nós. Ela faleceu tem cerca de 6 anos, mas também era uma excelente pessoa com a qual tive o privilégio de conviver. Fiz hoje questão de colocar tudo nessa carta, nessa história, para merecer por parte do seu público ouvinte, que eu admiro demais, o Paulinho, algum comentário aqui abaixo do vídeo.
Vou ficar esperando os comentários de vocês. Agradeço demais a atenção e me coloco sempre à disposição. Ah, Paulinho, eu também, juntamente com a minha mulher, vamos nos tornar membro do seu canal. Confira aí depois, por favor. I know you have questions, and you have a lot you need to say. All my imperfections, I hope that they don't get in the way. 'Cause I've loved you since the day you were born, and nothing's gonna change it, that's for sure. No matter if the day is calm or it gets wild, no matter what you become, you'll be my child. When the world gets darker, I'll be a layer of armor. Stand here in this harbor and get out of the wind. Or whatever I can give to you, I offer. Just ask your father. Sneaking in at midnight, just to see you sleeping peacefully. Hope you know it's alright, that you'll always have whatever you need. No matter if the day is calm or it gets wild, no matter what you become, you'll be my child. When the world gets darker, I'll be a layer of armor. Stand here in this harbor and get out of the wind. Or whatever I can give to you, I offer. Just ask your father. Calm or it gets wild, no matter what you become, you'll be my child. When the world gets darker, I'll be a layer of armor. Stand here in this harbor and get out of the wind. Or whatever I can give to you, I just ask your father.